Bem, boa tarde a todos. Damos início a mais uma gravação do nosso evento da Sociedade Brasileira de Toxicologia, o Toxicologia em Debate, e hoje com um episódio especial que é o nosso parceiro institucional, o nosso sócio institucional, que é a LASA Limited. Então, gostaria de, primeiramente, agradecer todo o apoio e parceria da LASA com a SB Tox, né? Uma organização sem fins lucrativos que apoiou os conceitos da SB Tox. Então, de antemão, já agradeço o Chris Barber e a Krina Heggs, né, que são os CEOs da LASA Limited e também da Consult LASA. Então, de antemão, gostaria imensamente de agradecer todo o apoio e parceria da LASA com a Sociedade Brasileira de Toxicologia. Então, hoje a gente vai conhecer um pouco mais, né, a LASA, representada especificamente aí, né, pela Júlia Martins. Né? Então, Júlia Martins, boa tarde. De antemão, antes de qualquer coisa, deixa eu apresentar o nosso time, né? Nosso time de co-hosts aqui, né? Hoje nós temos também, né, Dr. José Roberto, vice-presidente da SB Tox, nós temos a doutora Daniele também, perita criminal e membro do CJ Tox, e a Letícia Birk, também do Comitê de Jovens Toxicologistas da SB Tox. Né? E eu não me apresentei, agora vou me apresentar, eu sou o Rafael Lanaro, o presidente da Sociedade Brasileira de Toxicologia, e espero que todos aproveitem aí para conhecer a LASA, para conhecer as soluções, as suas ferramentas, né, voltadas aí principalmente para as indústrias, né, na questão de softwares de aplicação para, né, análise de impureza. Então, vamos começar então conhecendo um pouco mais da Júlia Martins. Júlia, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Gostaria de que você se apresentasse, falasse um pouco da sua carreira. Oi, gente. Aqui é boa noite, né? Aqui eu creio que para vocês ainda é boa tarde, mas a gente não sabe quando alguém vai ouvir, então talvez seja bom dia também. Então todos sejam bem-vindos, independente do horário. Eu sou cientista na LASA, e é um prazer estar aqui conversando com vocês também. Eu acho que por a LASA ser uma empresa que ela preza pelo conhecimento e por essa troca de conhecimento, o fato da gente estar aqui conversando e de apoiar a SB Tox é muito importante, é muito simbólico, né? Porque eu acho que a SB Tox ela é crucial nesse ponto de intersecção entre indústrias dos mais diversos tipos, que envolve essa parte toxicológica, tanto da própria academia, da universidade, né? E também da parte de regulamentação. Então, acho que é muito bom estar aqui representando a LASA e estar batendo esse papo com vocês. Né? Eu sou química de formação, então, eu comecei mais com a parte analítica, já trabalhei um pouco com a parte de nanoencapsulamento, etc. Durante o meu mestrado, eu fui bem para a parte analítica mesmo, eu trabalhava com HPLC, com espectrometria de massas, e durante o meu doutorado, eu quis meio que juntar essa parte mais biológica, que eu trabalhei na minha iniciação científica, e no meu mestrado, a parte analítica, e tentar fazer uma coisa mais diferente. E foi aí que eu entrei mais na área de ciências farmacêuticas, né, de farmacologia, eu trabalhei com as enzimas hepáticas do CYP450, produtos de degradação dessas enzimas, também os metabólitos, né, no caso. E eu fui me apaixonando cada vez mais por essa parte de farmacologia, de como que isso acontecia, como que eram todos esses processos. Então, assim, o meu primeiro contato mais com essa parte foi com a farmacologia, porque eu realmente me apaixonei por essa área. E aí, a partir disso, eu fui pesquisando cada vez mais, e acabou surgindo a oportunidade de entrar na indústria farmacêutica. Foi na época em que a Anvisa começou a avisar que ela ia começar a exigir mais a presença de um toxicologista na indústria farmacêutica, né? Justamente para avaliar principalmente toda aquela parte de PDE, agora que a gente chama de labs, né, em português, e de ADBells em inglês, justamente para tentar deixar mais padronizada essa parte de validação de limpeza, como que seria toda essa cadência, né, toda essa cadeia para fazer uma validação de limpeza que seja realmente eficiente e que realmente garanta a segurança do paciente. Então, foi muito interessante, porque é uma transição. Eu, como ex-doutoranda, né, tinha saído já
da academia, estava trabalhando, na verdade, como eu também sou técnica em química, eu estava trabalhando na Sabesp como técnica, eu tinha passado num concurso, eu estava trabalhando na Sabesp, e quando surgiu a oportunidade de ir para a indústria farmacêutica, eu achei que seria um excelente complemento, né, que eu aprenderia muito e que eu também tinha muito para levar, principalmente nessa parte de como seriam feitas essas análises toxicológicas. E dentro da indústria farmacêutica, eu acho que a partir do momento em que o toxicologista estava lá, a Anvisa passou a pedir cada vez mais a participação do toxicologista na tomada de decisão. E aí, justamente por causa disso, começaram, eu acho que a parte de impurezas mutagênicas do ICHM7, que já vinha, né, toda essa exigência, ela começou a ser mais cadenciada, ela começou a ser mais exigida, as justificativas, o especialista está lá para cada vez mais dar um embasamento científico naquelas decisões que eram tomadas, a qualificação de impurezas, os detalhes, a pesquisa que tinha que ser feita para levar toda essa qualidade até os registros dos medicamentos, né? Então, isso foi de grande valia, né? Eu acho que foi muito importante. E aí, na indústria farmacêutica, eu tive a oportunidade de mexer com softwares da LASA, com as ferramentas da LASA, para usar durante as minhas avaliações, e foi muito interessante, né? Foi muito bom, foi um mundo completamente novo. É uma coisa que muitas vezes, como a toxicologia ela tem as mais diversas vertentes, às vezes uma pessoa que está numa área não faz nem ideia do mundo que a gente mexer com essa parte de ferramentas em sílico, de softwares, justamente para ajudar a gente no nosso dia a dia, né? E vir trabalhar na LASA foi realmente excelente, foi sensacional. É uma empresa que preza tanto pela nossa qualidade de vida, porque acredita bastante que a gente tendo uma vida que faça sentido para a gente, leva a gente a também ter mais disposição para estar desenvolvendo o software junto com eles, para ter contato com os membros, para levar toda essa cultura, né? Toda essa satisfação que a gente sente em trabalhar na LASA. Então, isso é muito legal, é muito importante, e eu acho que, acima de tudo, trabalhar com um significado, a gente vê um propósito naquilo que a gente trabalha, que no caso, acho que a gente vai entrar mais um pouco mais para frente no que a LASA faz mesmo, mas a gente ajudar a reduzir testes em animais, a aumentar a segurança dos medicamentos e de outros produtos também, não só medicamentos, eu acho que tudo isso faz muito sentido. E aí faz muito bem para a gente estar aqui trabalhando e estar dividindo isso com vocês também. Muito legal, Júlia. Interessante, né? Essa mudança, né, da academia e você ir para a indústria, e você acaba conhecendo um mundo totalmente novo, né, com várias possibilidades. E dentro dessas possibilidades você conheceu a Lasa, né, uma empresa aí que Sim. trabalha com vários softwares de avaliação toxicológica. E você citou muito bem, né, que quando a gente trabalha com um propósito é muito interessante. E um ponto que você comentou é justamente a segurança, né? Criar Exato. produtos cada vez mais seguros. E hoje a gente sabe, né, que um dos grandes problemas talvez são as impurezas. E essas impurezas podem ter algum problema de mutagenicidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que são essas impurezas, como que elas surgem nos produtos e como que a LASA trabalha para ajudar a indústria farmacêutica nesse problema. Então, quando eu estava trabalhando na indústria farmacêutica, essa parte ela era muito, naquela época, falada pela 53, pela RDC 53 da Anvisa, que agora é a 964, né? Porque um dos testes que a Anvisa pede quando a gente está começando a desenvolver um medicamento é justamente essa parte de degradação. E o que é a degradação? Para a gente explicar aqui brevemente, óbvio que tem muito mais para discutir nisso, né? Mas quando eu começo a fazer uma medicação, tem toda o prazo de validade dela, né? E é aquilo que a gente fala, né? A gente que trabalha com essa parte mais que envolve química, etc., alguma coisa sempre vai reagir, seja com o ar, seja com ali os recipientes da formulação. Então, assim, essa reação, essa degradação que a gente chama, ela sempre vai acontecer. Então, infelizmente, o meu produto nunca vai ser só aquilo que eu coloquei nele. Sempre vai ter uma coisa ou outra.
Então, prevendo isso, a Anvisa pediu que as empresas começassem a fazer esses estudos de degradação. Só que, às vezes, ir para uma bancada para tentar simular todos os tipos de degradação que existe seria uma coisa muito trabalhosa, muito dispendiosa e muitas vezes não surtiria o efeito necessário, né? Porque a reação pode ser muito rápida, pode ser muito lenta, enfim, várias coisas podem acontecer. Então, um dos primeiros softwares que a LASA desenvolveu, que serve para ajudar nisso, é o Zenet, que fala justamente dessa parte de degradação forçada, né? É um software que, colocando ali tanto recipientes quanto os IFAs, que são os ativos, né, os ingredientes ativos dessa formulação dessa medicação, e colocando ali uma configuração com todas as etapas, com tudo que vai participar da reação, se é o meio ácido, se vai ter luz, se vai ter oxigênio, se vai ter água. Então, já dá uma boa noção de quais produtos podem ser formados. E isso já ajuda bastante nessa avaliação. Então, como esses produtos eles vão estar dentro da minha formulação, e eu, teoricamente, não queria que eles estivessem ali, eu vou chamar eles de impurezas. Então, impureza é aquilo que eu não queria que estivesse ali, que não vai deixar o produto puro. Né? Então, por isso que é importante a gente avaliar isso. Porque já que é uma coisa que eu não quero que esteja ali, ou que eu não queria que estivesse ali, porque tá, é importante que eu saiba quais são elas. E, na verdade, assim, a própria RDC da Anvisa já fala sobre os limites em que isso é aceitável. Porque, óbvio, vários estudos já foram feitos, não só no Brasil, mas mundialmente falando. Então, a gente sabe que abaixo de determinados limites, é seguro ter uma quantidade de substâncias ali, porque a gente, como toxicologista, a gente sabe, né, que o risco, ele vai ser caracterizado quando a gente tem um perigo e uma exposição. Então, não é só porque eu tenho aquela substância ali, aquele composto ali, que necessariamente eu tenho risco. Eu tenho que conhecer qual que é esse composto, qual que é essa substância, e saber a partir de qual limite que ela realmente, qual limite, no caso, quantidade, né? Qual quantidade que ela realmente vai ser um risco. Então, eu seto esse limite, eu acabo conhecendo esse limite, e abaixo desse limite eu sei que continua sendo seguro. Né? É a mesma coisa. A água, a gente tem que beber água todo dia. Mas se a gente estiver no mar e se afogar, aí é um risco para a gente. Então, faz total diferença, né? Isso sem citar Paracelso também, né? Que a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade. Então, tudo isso vem só para corroborar isso que eu estou falando. Então, justamente pensando nisso, é interessante a gente conhecer quais compostos que eu tenho lá, principalmente se eles ficam acima desse limite de segurança que a Anvisa preconiza, para que eu possa estabelecer um limite para eles e para que eu possa fazer essa avaliação de uma forma segura e assegurar que o meu paciente ele realmente vai estar tomando uma medicação que vai fazer só o efeito que ela tem que fazer ali, né? E, Júlia, fala um pouquinho como é a forma de avaliar essas impurezas. Tem formas já, diversas formas clássicas, tem alguma tecnologia mais avançada? Explica para a gente um pouquinho dessas formas de avaliações. Eu acho que quando começou esse assunto mais de impurezas, a gente tinha uma visão um pouco mais estreita de como isso era feito. E, até pelo tempo que isso aconteceu, ainda era muito em alta toda essa parte de estudos in vitro, que envolve bactérias, ou pode envolver alguns tipos de células, né, alguns tipos de testes um pouco mais laboratoriais, né, que envolve essa parte mais laboratorial, e dependendo da concentração que eu tivesse dessa impureza na minha formulação, eu também teria que fazer testes em vivo, até utilizando camundongos, ratos, hamsters, dependendo de qual seria o teste que eu faria e qual a sensibilidade que eu queria, né? E durante muito tempo, isso foi meio que padrão, né? Pelo menos um teste ali em bactérias, no caso de testes toxicológicos envolvendo a parte de ecologia, também tinha algas, tinha algumas outras espécies aquáticas ali que também envolvem isso. Então, e realmente, são testes que são bastante precisos, são reconhecidos, a gente sabe qual é a eficiência deles para prever os perigos que a gente eventualmente pode ter numa impureza, em outros compostos químicos, só que como a gente tem
vários produtos sendo desenvolvidos ao mesmo tempo, com várias particularidades, o que acontecia? Muitas vezes, a maior parte dessas análises elas eram terceirizadas, isso significa que eu ia ter muito tempo e muito dinheiro envolvido nisso, né? E também eu poderia fazer um laboratório dentro da própria empresa. E isso, igualmente, vai envolver tempo, porque é uma coisa que eu preciso para desenvolver todos esses testes, e também toda a parte do financiamento e até dos recursos que eu preciso para estarem ali fazendo esse tipo de experimento. Isso sem contar que quando a gente fala de teste em vivo, a gente também está avaliando toda aquela parte de ética, dos animais que são envolvidos, de toda a infraestrutura que eu tenho para desenvolver um teste desses. Então, eu acho que, e é legal falar isso bem numa semana em que a Anvisa falou também sobre testes cosméticos, sobre os animais, então, assim, cada vez mais os reguladores e as próprias indústrias começaram a ver que talvez tivesse métodos melhores para fazer isso, né? E aí eu trago alguns exemplos de algumas coisas que a gente fica sabendo lá na LASA, que é, quando a LASA começou, há 40 anos, uma das perguntas que as pessoas lá na Universidade de Leeds se faziam era: será que tem uma relação entre a estrutura do meu composto e a toxicidade que ele vai fazer num organismo, a toxicidade que ele vai provocar num organismo? E se isso existe, tem como eu fazer uma base de dados e colocar tudo ali para que as pessoas tenham acesso e isso facilite a vida delas? Né, para desenvolvimento, etc. E também o Chris Barber, que é o CEO da LASA, ele também traz que ele trabalhou durante muito tempo em farmacêuticas, como químico orgânico, e também que várias vezes ele viu um produto que teoricamente seria muito bom morrer, porque quando chegavam na parte de testes mesmo, viam que ele era muito tóxico. Então, além do efeito que ele faria, ele era muito tóxico, então ele não ia poder ser aplicado, apesar de todo o benefício que ele trazia, né? O risco também era muito grande. E aí não compensava esse balanço. E então eu acho que a LASA ela traz muito essa verve de querer tanto evitar que um projeto bom morra, quando já estiver num estágio muito avançado, quanto em facilitar o acesso a esse conhecimento. Então, quais as atuais metodologias que a gente tem para isso? São os testes em sílico, por exemplo, né? E no caso de uma mutagenicidade, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, a gente tem softwares que a gente desenvolve justamente com todo esse conhecimento que a gente acabou de falar, que foi, ao longo dos anos, sendo publicado em artigos científicos, sendo dividido na comunidade científica, e aí, a partir disso, o primeiro software da LASA, que é o DERIC, que justamente faz essa correlação, ele foi imaginado, ele foi produzido, ele foi desenvolvido justamente para conectar a estrutura química com essa parte dos efeitos, né? Então, eu acho que a gente ter uma ferramenta computacional, um software em que a gente consegue fazer isso é muito importante. E a gente está falando agora de inteligência artificial o tempo inteiro também, né? Mas acho que um pouco antes disso, né? Essa parte de eu ter uma base de dados confiável, acima de tudo. Porque é o que eu digo, né, gente? Quanto mais acesso a gente tem à informação, mais senso crítico a gente tem que ter. Porque vai chegar na minha mão tudo quanto é tipo de informação. E eu preciso saber filtrar isso. E eu acho que os cientistas da LASA, eles têm todo esse cuidado de como que a gente vai trabalhar com essa informação, tanto que grande parte das vezes a gente fala que os nossos softwares, eles não têm uma base de dados, eles têm uma base de conhecimento, né, uma knowledge base, justamente porque os dados, eles são tratados, eles são curados, então não é como se a gente simplesmente achasse um artigo e colocasse o dado no software. A gente pega esse artigo, olha se a metodologia realmente ela está de acordo com a conclusão que foi tirada, se existem outros estudos que também trazem isso. Então, eu acho que todo esse cuidado que a gente tem para desenvolver uma base de dados, ela faz com que esse conhecimento ele tenha muito mais valor e ele seja muito mais confiável também, né? Júlia, só voltando um pouquinho no começo que você falou da sua carreira. Eu, como do Comitê de Jovens Toxicologistas, acho que muitas pessoas que vão ouvir esse podcast vão ficar curiosas em saber, na LASA, vocês têm farmacêuticos, têm químico, os cientistas são de quais profissões, geralmente?
Olha, a gente tem bastante químico lá, mas também temos os farmacêuticos, a gente tem biomédico também, tem gente que nem eu, começa numa parte, depois vai parar em outra. Então, assim, eu acho que a LAS, ela tem uma parte muito importante, que é olhar muito para a pessoa, ver o que ela tem para oferecer em termos de carreira. Então, assim, o que eu vou trazer, como que eu vou enriquecer a empresa, né? Tanto que uma das coisas que eu faço é muito essa interface, porque teoricamente a gente tem duas divisões nos cientistas, né? A gente tem o cientista que vai ficar geralmente desenvolvendo ali a parte do software, essa parte mais pesada de ciência e de estudo, e a gente tem o cientista de aplicação, que geralmente é quem entra em contato com o membro, que dá o treinamento, que faz toda essa parte mais voltada para ensino mesmo, né? E treinamento. E eu tô bem numa interface. Por quê? Porque eu gosto pra caramba de falar, como vocês já devem ter percebido, e porque eu venho da indústria farmacêutica, então eu já trago um pouco essa bagagem, né? E então, assim, eles olham muito para esse lado do que a pessoa tem para oferecer e do que ela quer fazer, porque eles acreditam que justamente para a pessoa desenvolver a carreira, trabalhar bem, trabalhar com vontade de estar ali, com satisfação, isso é muito importante. Então, por mais que assim, a pessoa, ela é química, ela vai se encaixar neste lugar. Não, qual que é o background dela? O que ela está trazendo? Então, assim, eu tenho vários químicos que trabalham comigo em toxicologia, assim como vai ter algum farmacêutico que tem essa verve mais analítica, mais química orgânica, e vai acabar trabalhando na parte mais de química. Então, não é engessado. Eu acho que eles dão muita liberdade para a gente realmente desenvolver aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente quer fazer. Legal, bem interessante, Júlia. E assim, em termos práticos, né? Você falou um pouco aí da questão da comparação do in vivo, do in sílico. Em termos práticos, assim, para a gente tentar entender quem está nos ouvindo e não tem a mínima noção de o que isso representa de diferença, esse ganho de tempo, diminuição de recursos, assim, né? Você tem, por exemplo, uma situação caótica de uma pandemia que você tem que testar emergencialmente uma vacina, né? O que isso, né? O que as ferramentas da LASA podem ajudar e quais são essas diferenças? Quando a gente vai trabalhar com um teste ou in vitro, mas principalmente em vivo, tem toda aquela parte, por exemplo, de uma aprovação por um comitê de ética, e para isso tem que ter todo um protocolo, eu tenho que justificar por que eu vou usar determinada célula, determinado animal, qual o tempo desse estudo. Então, são várias coisas que eu tenho que levar em consideração até eu chegar na parte de realmente executar o teste. E aí, enquanto está executando o teste, eu vou ter todo o tempo para que isso aconteça, né? Principalmente quando a gente está falando de teste em vivo. E não que os testes, quando a gente trabalha com teste in vitro com bactéria ou com algum tipo de célula, eu também vou ter todo o tempo de cultivo, vou ter o tempo de execução de teste, etc. Então, isso requer tanto recurso financeiro, quanto o recurso de pessoas para estarem lá para fazer esse tipo de teste, né? Quando, na verdade, essas pessoas poderiam estar alocadas fazendo alguma outra coisa. E quando a gente fala de ferramentas em sílico, por exemplo, eu falei do Derek, né, que ele é um software que ele correlaciona essa parte estrutural com os efeitos, com a toxicidade que essas moléculas podem causar, qual o tipo de efeito que pode ter. E também tem, por exemplo, o Sara, que ele vem, quando a gente vai falar de mutagenicidade, ele vem junto com o Derek, formando a duplinha análise por especialista e estatística, né? Que aí ele reúne também várias moléculas que elas vão sendo fragmentadas e tem todo um algoritmo de auto-organização dessas hipóteses que vão gerar resultados. Né, e a gente ir juntando o resultado dos dois, a gente chega numa conclusão, nesse caso, sobre mutagenicidade. Mas qual que é a diferença? Quando eu consigo usar um software que tem uma base de conhecimento, no caso, que é muito confiável, que é muito segura, que eu consigo produzir resultados que realmente vão me guiar para uma avaliação de segurança que realmente seja produtiva para mim, eu vou conseguir
fazer com que eu tenha pessoas que realmente são especialistas naquilo, olhando para esse tipo de problema, enquanto os outros recursos eles vão estar conseguindo fazer outros tipos de análise, porque assim, a análise em sílico, ela até pode conseguir te dar um resultado que realmente você elimine completamente a necessidade de fazer algum outro teste, ou ela pode, no caso, confirmar que realmente mais testes são necessários, como alguns testes in vitro, alguns testes em vivo, ou testes analíticos, até quando a gente fala de controle de impureza, mas pelo menos vai ter um norte, né? A gente vai conseguir guiar, a gente vai conseguir direcionar os nossos esforços para onde realmente eles precisam estar. Porque o que pode acontecer? Eu posso começar um teste que vai ser extremamente caro, que vai me tomar muito tempo, chegar no final desse teste e perceber que realmente não era o resultado que eu queria, ou não era o que a agência tinha me perguntado, o que a agência pedia. Então, quando eu uso ferramentas em sílico que já trazem esse conhecimento de uma maneira organizada, e que eu consigo usar isso de uma forma um pouco mais dinâmica, eu consigo ter esses resultados muito mais direcionados para o que eu quero, né? E no caso do teste em sílico, por exemplo, eu teria que, se eu fosse fazer um teste em vivo ou in vitro, achar uma empresa, ou, como eu falei, ter um próprio laboratório dentro da minha empresa, e nisso eu, com um computador, um bom treinamento de como mexer nesses softwares, e pessoas especialistas que consigam interpretar esses resultados da maneira correta, eu já consigo ter esse resultado e assegurar que o meu produto realmente é seguro. É isso, eu respondi, Rafa. Com certeza, ficou bem didático mesmo, né? Para mim ficou bem claro mesmo essa importância, né? Todo o processo do Encílico que você ganha, a ampla cobertura, você reduzir aí os animais, custo, né? Certamente é uma ferramenta fantástica. Inclusive, né, sou fã da toxicologia computacional e creio muito que é o futuro hoje, né, os métodos computacionais, certamente, isso eu posso afirmar para vocês, que é o futuro aí, né, como métodos alternativos aí ao uso de animais. Então, é algo muito promissor mesmo. Acho que realmente a toxicologia em sílico ela vem para trazer uma mudança, né? Uma mudança de paradigmas, uma mudança de como a gente avalia, né? O perigo Sim. das substâncias, né? Então, acho que isso é fantástico, né? Júlia, eu queria agradecer imensamente pela tua participação, né? As tuas contribuições aí tão valiosas ao longo dessa nossa conversa. Acho que ficou muito claro, né? Entender o papel da LASA nesses mais de 40 anos. Eu nem sabia que a LASA tinha tanto tempo e trabalhando com uma tecnologia que hoje a gente acha que é uma coisa tão nova e a LASA já está há 40 anos nesse caminho, né? Exatamente, Então, exatamente. muito fantástico isso, né? E apoiando, acho, essa consolidação, né, da toxicologia regulatória, fortalecendo cada vez mais uma avaliação ampla, né, para trazer cada vez mais segurança, né, para os medicamentos e sem falar de toda a questão também ética que envolve aí justamente a aplicação dos princípios dos 3 R's, né, que a gente Sim, luta tanto também na toxicologia. Então, acho que com certeza. posso dizer assim, que é inspirador para quem estiver escutando, ver a sua trajetória acadêmica e ver como que a LASA consegue conectar essas coisas, né? Ciência, tecnologia, né? Para que a Sim. gente tenha cada vez mais medicamentos seguros, acessíveis, e acho que isso é fantástico, né? Então, quer dizer que foi um prazer enorme receber você aqui e compartilhar esse tema com todos nós, né? E com todos os ouvintes aí do podcast do Toxicologia em Debate. E falar e já deixar para todo mundo que a gente com certeza vai ter um segundo episódio, a gente vai conseguir trazer mais informações ainda sobre essa jornada, né, da LASA na investigação aí toxicológica. Muito obrigado, Júlio. Eu que agradeço a oportunidade, gente. É um prazer estar aqui conversando e contribuindo e dividindo esse conhecimento. Eu acho que uma das coisas mais legais, um dos valores da LASA é compartilhar o conhecimento, né? A gente tem várias iniciativas para os membros fazerem isso também. Então, tá aqui realmente é muito legal. É muito bom poder contribuir, pensar que as pessoas que vão ouvir vão também, porque às vezes eu acho que vocês têm essa visão também. Quando a gente está na academia, a gente fica às vezes um pouco perdido. Parece que a gente só tem um caminho a seguir.
né? E a ciência ela está por todos os lados, tanto na indústria, se eu quiser para uma indústria, ou então em alguma empresa de software, que hoje em dia tem várias em diversos sentidos também, né? Tem a LASA, que eu trabalho, mas tem algumas outras também que tem alguns outros tipos de endpoints, de objetivos. Então, assim, é muito bom estar aqui conversando também sobre a LASA, mas também divulgando todo esse conhecimento para as pessoas. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que é exatamente isso que você falou, Júlia, é divulgar, né? Esse podcast, ele tanto vai ser para pessoas da área, né, que querem conhecer mais da LASA, querem se aprofundar, como despertar o interesse de pessoas que não conhecem. Eu sou uma pessoa também que não tinha o conhecimento, adorei saber, realmente é um mundo novo que a gente vê a tecnologia sendo usada a nosso favor, né, a segurança para a gente, então, parabéns. A gente percebe realmente o seu entusiasmo que você faz, como você gosta do que você faz, né? E é só gratidão pela sua apresentação. E deixar o gostinho de quero mais para os próximos episódios. Obrigadão, Dani, realmente, era essa a intenção mesmo, que bom que eu consegui passar. Eu também, né, transcrevo minhas palavras aí, parabenizando a Júlia. Você é uma inspiração para os acadêmicos, né? Você sabe que a SB Talks, ela tem um valor acadêmico muito agregado, a gente tem muitos estudantes, né? E a sua carreira, né? A sua formação, aí até chegar no doutorado, você, né? Você aí ter a experiência de ocupar cadeiras importantes nas indústrias e depois você aí tá, né? Sendo participando de forma plena na LASA, né? E ampliando a evolução da toxicologia, isso é algo que vai motivar muito, né, os jovens toxicologistas aqui no Brasil e no mundo. Então eu só tenho a agradecer e certamente a gente espera você para um próximo encontro aí para falar um pouco mais aí, né, das questões aí mutagênicas, das impurezas, que a gente sabe que elas são bem amplas, né? Então, né, agradeço muito aí e até o próximo episódio. Obrigadão, pessoal, pela oportunidade. Até a próxima. Até.